Substitutivo de número 3 de 2017, a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2015, nobre vereador Jair Assaf, altera o parágrafo 1º do artigo 227 da Lei Orgânica do município de Osasco e dá outras providências, senhor presidente. Está em discussão o substitutivo 3 de 2017, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2016, do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Jair. Para discutir. Vossa Excelência tem 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, imprensa, público e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, esse projeto que está na casa já há alguns meses, ele tem sido objeto de discussão nesta casa, o que é muito bom, porque nós precisamos realmente discutir as matérias importantes que se coloca à disposição dos senhores vereadores para apreciar, tanto favorável como contrário. Essa mudança na lei orgânica, que nós pretendemos fazer com o apoio dos senhores vereadores, que este ano vem lutando para que esse projeto seja aprovado, nós visamos dar a isenção de pagamento no transporte coletivo urbano da nossa cidade aos maiores de 60 anos de idade, aos portadores de deficiências e seus acompanhantes, porque não é possível que um portador de deficiência, muitas vezes, não dá para se locomover, precisa de acompanhante e não tem direito a essa isenção. Então, nós estamos submetendo aos senhores vereadores, porque eu consultei, esperei na discussão dessa matéria na casa, principalmente quando esteve aqui numa audiência pública os responsáveis pelo transporte coletivo da nossa cidade. E nós perguntamos e ouvimos a resposta da empresa dizer que não assumia a responsabilidade do pagamento em razão de não estar incluído no contrato que a prefeitura tem com as empresas na exploração do transporte coletivo. Se as empresas do transporte coletivo, aqui nessa tribuna, confirmou que não faz parte, portanto, não entraria com os recursos para atender os maiores de 60, e sim, somente os de 65 anos. Consultamos a prefeitura. Se as empresas não vão assumir, quem deverá assumir? A prefeitura. Conversamos com o prefeito no final da administração passada e não era possível, no final da administração, assumir esse compromisso de bancar essas despesas. Conversamos com o prefeito eleito, na época, o vereador Rogério, e tomou posse posteriormente em janeiro como prefeito da nossa cidade, e eu disse a ele que esse projeto seria aprovado em dezembro, que entraria em vigor em janeiro, mas teria pelo menos 90 dias de prazo para poder a prefeitura fazer um levantamento. Quanto custa? Quem são? Quantos são que vão ser beneficiados? Que recursos a prefeitura precisa colocar este ano ainda? Porque esta casa tem uma responsabilidade de, ao mudar a lei orgânica, de não criar despesas, ou aumentar despesas, ou diminuir despesa. Então, nós esperamos o sim da prefeitura. O prefeito foi bem claro. Falou, Jair, nós precisamos levar adiante isso. Porque as reclamações da nossa sociedade é muita. Os municípios vizinhos, todos têm isenção acima de 60 anos. Só Osasco com 65 anos. Porque não foi colocado no edital de concorrência a questão dos 60 anos, somente dos 65. Então, por isso, nós senhores vereadores, nós precisamos de autorizar o Executivo a fazer um levantamento de quem são, quanto vai custar, para que o Executivo possa assumir ainda este ano a responsabilidade de cobrir junto às despesas, junto às empresas, as despesas do transporte coletivo para os 60 anos. Não vai ser fácil, mas nós temos certeza que o cidadão de Osasco, com portadores de deficiência e também com mais de 60 anos, terão, sem dúvida alguma, o transporte gratuito. É uma obrigação nossa, é um dever nosso.
embora nós cumprimos a lei, a legislação federal, que estabelece acima de 65. Mas o Estatuto do Idoso precisa também ser respeitado. E o Estatuto prevê essa questão aos 60 anos de idade. Então, eu agradeço a atenção que os vereadores têm dado, agradeço o vereador Tinha, porque também foi objeto de um projeto seu, mas o que nós precisamos, na realidade, é resolver essa situação de vez na cidade. Vereador Toniolo, não é possível mais que o cidadão da nossa cidade, ao se dirigir a Carapicuíba, ao Barueri, no transporte intermunicipal, ele não paga. Quando ele vai na Vila Isabel, em Quitaúna, Santo Antônio, para o centro, ele, naturalmente, se ele não pagar, ele desce do ônibus. E eu já fui maltratado num ônibus. Eu posso dizer isso, que eu fui testemunha, senhor presidente. Eu fui testemunha. Eu não estava em Osasco, eu estava em outra cidade. Quando eu entrei num ônibus, o motorista me tratou muito mal. Eu nem sabia por que ele estava me tratando mal. Eu não atentei no momento, porque eu estava com o dinheiro na mão e o motorista realmente... Eu fiquei espantado e as pessoas que estavam no ônibus ficaram da mesma forma espantados. Felizmente, não foi aqui em Osasco. A partir desta data, foi que eu entrei com um projeto que eu pesquisei aqui em Osasco, que eu levantei. Por que os senhores e as senhoras com mais de 60 anos não tinham direito à isenção? Foi quando nós constatamos que as empresas assumiram o compromisso de conceder, de assumir parte dessa isenção somente para 65 anos de idade. Então, hoje, tenho a impressão que nessa primeira discussão, nós vamos ter a possibilidade de dar ao cidadão de Osasco o direito no transporte coletivo para aqueles que têm 60 anos de idade, porque nós temos certeza que ele já pagou muito imposto, ele já trabalhou bastante, ele tem o direito de ser tratado diferentemente de como muitos cidadãos, aliás, muito motorista e cobradores, muitas vezes, tratam mal o cidadão, às vezes nem param. Uma parte, nobre vereador. É uma parte, nobre vereador. Meu ilustre vereador Jair Assaf, eu faço questão de usar aqui o à parte para cumprimentar Vossa Excelência, um vereador que eu estou aqui dentro dos meus 5 anos nessa casa, tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem defendido muito essa matéria e hoje eu quero dizer para Vossa Excelência que pode contar com o meu voto, mas eu tenho certeza que o seu coração está muito alegre, meu ilustre vereador, porque é uma matéria que o senhor vem defendendo há bastante tempo, e eu acho que toda essa casa vai aprovar, porque é uma demanda que o povo da cidade de Osasco precisa, e aí está o grande exemplo do legislador, do vereador que tem 50 anos dedicado ao povo da cidade de Osasco, fazendo leis que vai beneficiar toda a nossa população, os idosos que já contribuíram muito aqui com a cidade de Osasco e que merece receber esse benefício. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, ilustre vereador Jair Assaf. Vou votar favorável e espero que toda a casa vote, que o prefeito sancione e que as empresas de ônibus cumpram essa lei tão importante para o povo da nossa cidade. Só, vereador De Paula, eu não esperava outra atitude de Vossa Excelência se não fosse essa, de acompanhar e votar favoravelmente esse projeto, porque nós estamos recuperando aquilo que o cidadão precisa, aquele que o cidadão tem. Nós precisamos dar ao cidadão essa isenção. E o que é importante também, que não precisa da sanção do prefeito municipal. Esta Câmara está assumindo, está mudando a lei orgânica dos municípios, e eu fiz questão de discutir e dizer aos senhores vereadores que aqui está um substitutivo, porque nós estamos dando 90 dias de prazo para entrar em vigor, porque nós precisamos saber quantos são, quem são, porque a prefeitura vai cumprir ao que a Câmara aprovar, porque é mudança, alteração na lei orgânica do município. Não cabe sanção do prefeito, sim, a publicação, a mudança da lei orgânica com o presidente da casa. Então, isso ficou mais fácil, claro que é muito mais responsabilidade, porque eu vou repetir, a Câmara não pode alterar a lei orgânica dando despesa ou diminuindo o orçamento da cidade. Precisa ter o aval
da Prefeitura, precisa ter recurso no orçamento para que não seja prejudicada essa matéria e considerada ilegal ou inconstitucional. Por isso o prazo. Publicando essa matéria, o prefeito tem que consultar, informar a população de Osasco, aqueles que têm mais de 60 anos e que usam o transporte coletivo, que se apresente. Que se apresente, mostre os documentos, faça a ficha de inscrição, para poder a prefeitura saber quanto ela vai gastar no transporte coletivo com aquele número de pessoas que estão cadastrados. Aí sim, por isso o prazo de 90 dias após a publicação na reforma da lei orgânica. Não é simplesmente por apreciação, ou melhor, para ser cumprida a legislação. É necessário. Nós não podemos aprovar hoje e entrar em vigor amanhã. Que jeito que vai entrar em vigor amanhã? Como fazer? Quem vai ser cadastrado? Quanto nós somos? Por isso, vereador De Paula, por isso o prazo que nós estamos dando é de 90 dias para a prefeitura agilizar e saber o que ela vai gastar, o que ela pode assumir esse ano, se ela pode contar com as empresas. Eu já sei que as empresas fazem 8, 9 meses que eu venho conversando com as empresas e eles não querem assumir. E nesta casa, na audiência pública, eles garantiram que não assumiriam por não fazer parte do contrato que eles assinaram com a prefeitura. Não prevê a isenção aos 60 anos do pagamento no transporte coletivo. Então, nós esperamos que, ao entrar em vigor, ao que o senhor presidente desta casa publicar, o prefeito terá, então, 90 dias. E nós temos certeza que o prefeito vai encontrar um jeito, dentro do orçamento da cidade, verba suficiente para cobrir até no fim do ano. Para o ano que vem, claro, deverá constar no orçamento para 2018. Mas uma coisa é certa, entrando em vigor agora, aprovando agora publicando no mês de julho, nós temos julho, agosto e setembro. Aí, a partir de outubro, nós podemos ter o transporte gratuito aos maiores de 60 anos de idade, porque, vou repetir, tem muita gente ainda depende do transporte coletivo. Médicos, prefeitura, viagens particulares, é necessário o transporte coletivo. Não vamos ter o aval da empresa ainda este ano, temos certeza. Mas para o ano, o prefeito terá um instrumento na mão que autoriza ele a negociar e conversar para que as empresas também deixem de ganhar o que ganham em Osasco e contribua também com o social da nossa cidade. Se já faz aos 65, ótimo, agradecemos. Mas os 60 anos também precisa ser olhado com carinho e com respeito. E quem deve isso é a Câmara. Quem pode fazer isso somos nós. E se nós estamos aqui para votar o interesse público, é a hora de nós estarmos aqui atentos à votação e dar ao prefeito as condições de fazer com que o cidadão com mais de 60 anos possa ter o seu transporte gratuito. É isso que nós esperamos, senhor presidente. Nós agradecemos a atenção de todos os senhores vereadores, porque eu tenho certeza que a votação é unânime, é por unanimidade, e o prefeito também está sensibilizado, sabe que precisa atender essa faixa de moradores da nossa cidade que tem mais de 60 anos. Então, chama a atenção de quem está acompanhando também pela TV. Estamos votando um projeto que dá direito ao cidadão com mais de 60 anos usar o transporte coletivo da nossa cidade sem o pagamento do bilhete, porque é um direito, é um dever, e essa casa, eu tenho certeza, não vai faltar nesse momento tão importante que esta casa está tomando em analisar projetos de envergadura social como este. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao senhor Jair, e quero aqui agradecer publicamente. Parabéns aí pelo projeto.